Caríssimos amigos internautas, estimados irmãos e todos vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais. Aqui estamos mais uma vez e que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco. Em 1987, eu estava em visita em um hospital, visitando meu avô, que meses estava internado. Naquela época, eu contava com os meus 19 anos de idade. Naquela noite de julho, fazia muito frio nessa nossa região e já era tarde da noite. Além do meu avô, que estava internado, e eu, que também estava ali pela sua companhia, dando o auxílio necessário para ele que estava debilitado em cima de uma cama, estava também presente a minha tia, irmã da minha mãe, também espírita. Todas elas espíritas, tanto a minha mãe quanto as suas irmãs. E meu pai também. Pois bem, de madrugada, o hospital fazia um enorme silêncio, a não ser escutávamos a brisa da noite. De repente, surge um grito no corredor. Um grito de dor, de desespero, de sofrimento, quando eu e ela fomos verificar do que tratava-se aquele grito, da onde estava vindo. E percebemos então que aquele grito vinha de um quarto, de um leito, de uma enfermaria, aonde um jovem implorava e pedia socorro. Buscamos auxiliá-lo, localizando o enfermeiro que estava de plantão naquele momento. O enfermeiro, por sua vez, disse a nós que ele havia sofrido um acidente e tinha ficado paraplégico, sentindo então dores horríveis. E eu ali, ao lado da minha tia, ouvindo aquela narrativa do enfermeiro. Foi quando então o enfermeiro aplicou a medicação que já estava prescrita, que o médico deixou antes de ir embora naquela noite, naquele plantão. Quando o enfermeiro saiu, ele acalmou um pouco. Obviamente, as suas dores físicas foram aliviadas. E minha tia, então, olhou para mim e me disse: por que, Delaney, você não dá um passe nele? Eu perguntei a ela: eu? Porque até então, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, de família espírita, com 19 anos, frequentava a evangelização e estava no momento frequentando a mocidade espírita, nunca tinha dado um passe na minha vida. Sabia o que era passe. Estudava na mocidade as obras de André Luiz, de Emmanuel, mas nunca tinha dado um passe numa pessoa. E ela, então, pela segunda vez, insistiu: por que você não dá um passe nele? Eu disse: mas eu nunca dei passe em ninguém. E ela, então, me disse: eu te ensino. Eu te ensino. Apagamos a luz. Ela pediu que eu fechasse os olhos e, com a imposição das mãos, fiz uma prece. Elevei meus pensamentos e apliquei o passe
naquele jovem foi o meu primeiro passe. Logo depois, com a bênção de Deus e dos amigos benfeitores espirituais, aquele jovem estava dormindo, sem nenhuma dor. Conclusão: foi a própria fé daquele jovem que havia proporcionado a ele aquele conforto temporário para que ele pudesse dormir. Fiquei muito grato à minha tia, que me deu a oportunidade de dar o primeiro passe na minha vida. E essa minha tia, espírita, o seu marido também espírita, todos dois grandes trabalhadores na casa espírita. Com o passar do tempo, ela, que era uma senhora espírita, aos poucos foi deixando as atividades espíritas da casa em que ela estava vinculada. Aos poucos ela foi se afastando, se afastando, se afastando, até que já não participava de nenhuma atividade espírita. Ela que me ensinou da passe. Ela que foi a minha instrutora, digamos assim, no requisito da aplicação do passe magnético. Havia afastado de todos os trabalhos da casa espírita. Os anos se passaram. Os anos foram passando e a cada ano que se passava, ela se via mais longe da doutrina espírita. O seu marido, embora ainda frequentava, participava, muito pouco, mas ainda frequentava e participava. Com isso, com o passar do tempo, ela começou a apresentar, esta minha tia, atitudes meio que estranhas, dizendo que as pessoas estavam perseguindo ela, que as pessoas estavam de olho nela, que a televisão, a emissora ia na casa dela filmar ela. Ela começou a apresentar um processo, para quem estava de fora, de obsessão, mas de uma influência obsessão de tal ordem que ela já não estava mais respondendo pelos próprios atos. Ou seja, já não falava mais coisa com coisa. E o seu marido, por sua vez, depois que ela entrou nesse processo de obsessão, o seu marido também, que era um trabalhador na casa espírita, acabou abandonando também os trabalhos espirituais. O trabalho na casa espírita, como voluntário, como obreiro, ele acabou afastando-se também. E ele também, tanto ele quanto ela, os dois recuaram. Não saíam mais de casa, não frequentava a casa dos irmãos, dos parentes. Nas festas de aniversário ela não ia, convidavam ela com o marido, mas ela não ia. Nas festas natalinas, nos finais de ano, ela também não comparecia. E assim ela foi isolando cada vez mais da família, isolando cada vez mais com seu marido. E o processo de obsessão só agravando naquela senhora, que era a minha tia, irmã da minha mãe. Com o passar do tempo, a família, as demais irmãs, percebeu que ela precisava de ajuda, que ela precisava de auxílio, mas ela não aceitava ajuda. E quando, por vez, entrava em contato com ela não conseguia ter um diálogo saudável, um diálogo coerente. Falava palavras desconexas, palavras que não faziam sentidos ali naquele momento. E a família percebeu que deveria encaminhar ela a uma casa espírita a fazer um tratamento espiritual. Só que nem ela, nem o marido
aceitava. Foi quando a minha mãe, a irmã dessa minha tia, perguntou se lá no centro onde que nós trabalhávamos tinha tratamento espiritual. Eu disse a ela: tem sim, mãe. Todos os sábados às 8 horas. Para as pessoas que estão com problemas sérios, problemas de saúde, problemas de ordem moral, de ordem espiritual, de obsessão, nós temos uma equipe onde essa pessoa é acolhida, ela recebe a orientação da espiritualidade, dos médios que estão ali, que são médios intuitivos, são médios clarividentes, que auxiliam, orientam aquelas pessoas que adentram ali no processo de um tratamento em busca de um paliativo, de uma melhora para as suas dores, seja do corpo ou da alma. Mas era o tratamento regado de passes fluídicos e água frutificada. Porém, um tratamento realizado por uma equipe, tanto materialmente quanto espiritualmente. Essa equipe, naquela ocasião, em que minha tia passava por esse processo obsessivo, era composto da minha esposa, de um outro trabalhador amigo nosso, da minha pessoa e de um outro passista. Ou seja, eram nós três homens e minha esposa de mulher nessa equipe. Pois bem, caríssimos irmãos, estimados internautas, minha mãe comentou com ela, comentou com o marido, e o marido então ficou de levar ela no primeiro sábado após aquela conversa com a minha mãe, para que ela pudesse ser submetida a um tratamento espiritual. Contudo, no sábado, nós estávamos lá trabalhando, atendendo as pessoas, e ele chegou com ela, para que ela pudesse começar o tratamento. Mas, como eu já a conhecia há muitos anos, eu percebia que, pelo olhar dela, ela não estava em seu estado normal. Havia algo diferente no seu olhar, algo misterioso, que é, obviamente, o reflexo, talvez, de um sofrimento que ela guardasse, do processo obsessivo em que ela estava passando naquele momento. Sabemos que é uma questão muito delicada, muito sutil, a influência dos nossos amigos obsessores, os nossos amigos, digamos assim, entre aspas, que se apresenta muitas das vezes de forma de amigos, mas na verdade são nossos adversários de vidas passadas. Por fim, ela aceitou o tratamento. Nesse primeiro dia em que ela adentrou a câmara de passe, em que nós chamávamos de pronto-socorro, que era composto de 4 médios, como falei no começo, ela sentou na cadeira e nós, então, aplicamos o passe. A minha esposa, que é médium de clarividência auditiva e de vidência também, por vez, aplicou o passe nela. Aplicamos o passe nela ali, naturalmente. Quando ela saiu, a minha esposa mandou chamar o marido dela. Quando ele veio, ela disse assim para ele: não deixe a sua esposa sozinha em hipótese nenhuma. Não deixe. Se tiver que sair, leve com você. Se não puder, coloque uma pessoa para ficar com ela. Mas hipótese nenhuma, deixa ela sozinha. Disse para o marido. O marido, então, concordou, acatando aquele conselho, acatando aquela orientação. Quando nós finalizamos os trabalhos daquela noite, a minha esposa disse a nós que estávamos ali na câmara de passe, no pronto-socorro. E ela disse bem assim:
Quando nós estávamos dando um passe a ela, eu vi uma parede escorrendo muito sangue e saindo sangue do seu corpo. Isso era no sábado. Por isso que eu disse para o marido para não deixar ela sozinha. Mas eu não disse a ele a cena que eu vi, a cena que eu vivenciei. As paredes escorrendo sangue e saindo sangue do seu peito, à esquerda. Eu não disse isso a ele para não impressioná-lo. Só disse que era para ele voltar sábado que vem com ela para continuarmos o tratamento, para darmos continuidade ao tratamento. E ele concordou. Isso foi no sábado. Quando foi no domingo, fomos almoçar na casa da minha mãe, eu e minha esposa. E minha mãe então perguntou: ela esteve lá? Minha esposa disse: sim, esteve. E o que você achou? Ela então foi franca com a minha mãe e disse: olha, eu não vi coisa boa. Eu vi um quadro onde tinha uma parede, escorria muito sangue e saía um sangue do seu peito, do lado esquerdo. Então vamos orar por ela, minha mãe disse. Minha esposa concordou. E ali mudamos o assunto. Porque, na verdade, o médium, ele não é médium só na casa espírita. Ele não é médium só na câmara de passe, no centro espírita. O médium é médium 24 horas. Claro que requer uma disciplina, um equilíbrio, para não misturarmos as coisas. A hora do trabalho do ganha-pão material, temos que saber separarmos. A hora do trabalho espiritual na casa espírita, a hora do nosso lazer, a hora do nosso descanso. Mediunidade também é equilíbrio, é bom senso e é ética. Assim, então, se fez aquele domingo. A minha esposa contando o quadro que viu, aquela visão que ela teve naquele domingo. Um dia após ela ter ido no sábado à noite no tratamento espiritual em que nós realizamos com ela na casa espírita. Sábado, domingos almoçamos com a minha mãe, passou segunda, na terça-feira recebemos a triste notícia em que ela, essa minha tia, que estava sendo submetida ao tratamento espiritual, que foi no centro espírita pela primeira vez, para começar o tratamento, naquele sábado, estava com processo obsessivo profundo, havia cometido suicídio. Vamos até a sua residência. Logo após a cena lamentável. E ao chegarmos na sua casa, ela estava com muito sangue escorrendo do lado esquerdo do peito. Ela deu um tiro no coração. Exatamente a cena que minha esposa tinha visto, que ela visualizou há 2 dias atrás. E disse para o marido: não deixe ela sozinha em hipótese nenhuma. E o suicídio se deu da seguinte forma: ele disse a ela que iria no Detran regularizar a documentação do carro. Seria uma coisa rápida, de 20 minutos, meia hora, no máximo. Mas que ela ficasse ali no quarto esperando que ele logo voltaria. Ou seja, ele deixou ela sozinha. Um descuido, ele saiu. Quando ele voltou, ela já tinha cometido suicídio. Pegado o revólver dele, que estava em cima do guarda-roupa, escondido, algo nesse sentido, e atirou contra o próprio peito, e atirou contra o coração. Justamente consolidando a visão em que minha esposa teve. Não deixe ela sozinha, em hipótese nenhuma. Ela ficou sozinha. E naquele momento que ela ficou sozinha, ela cometeu esse triste ato
e, lamentavelmente, encontrando a morte de forma violenta. Caríssimos irmãos, estimadas irmãs, o bem, quando Jesus curava os doentes, dizia: Eu não te curei, quem te curou foi tua fé. Mas nós sabíamos que Jesus fazia milagres. A força, a potência do Mestre Jesus ao realizar suas curas. Mas sabemos também que o mal também tem força. Que o mal também é potente. Basta nos recorrermos a Adolfo Hitler. Quantos milhões de judeus ele levou à morte, à tortura e ao sofrimento. Basta recorrermos a Saddam Hussein, aos presidentes que investem em guerras, em armamento nucleares para destruir massas e destruir os seus povos. O mal é a ausência do bem. As trevas é a ausência da luz. Todos nós estamos sujeitos à queda. Não estamos aqui para julgarmos ninguém. E nesse episódio, nesse nosso segundo episódio, é que nós trazemos aos nossos irmãos internautas o caso dessa nossa irmã que cometeu suicídio. Um fato lamentável, mas as coisas não acontecem da noite para o dia. Gradativamente. E gradativamente ela foi recuando, se afastando da corrente positiva, da corrente magnética da casa espírita. Foi se afastando, afastando do bem cada vez mais e encontrando o mal. O mal cuida do mal. O bem cuida do bem. E que o nosso Mestre Jesus possa nos amparar, nos dando paz, proteção, saúde a todos nós. E fique atentos ao terceiro episódio. Casos arrepiantes. São histórias, são experiências reais, vividas por nós. E que Deus possa abençoar cada um de vocês, fortalecendo sempre, proporcionando paz e muita saúde a todos vocês. E que assim seja. Um forte abraço e até o próximo vídeo.